Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas. Estamos de volta com o fascículo 9 do projeto Diário do Nordeste no Enem, parceria com o Colégio de Sá Cavalcante. Hoje nós vamos discutir e comentar aqui algumas questões propostas do nosso fascículo. Gostaria, por gentileza, que você aqui nos acompanhasse, vendo a questão de número 6. A questão de número 6, ela traz um poema de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, um dos nossos grandes expoentes, se não o maior expoente, da chamada poesia parnasiana brasileira. Vamos ao texto? Chama-se Língua Portuguesa e nos diz: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e os arrolos da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Observe que, mesmo não estando diagramado como tal, este poema é um soneto. Se nós observarmos aí os esquemas de rima, nós vamos observar 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Trata-se de um exemplo perfeito do que é a poesia parnasiana, que prima pelo rigor formal, pela simetria, pela métrica, pela rima. Bom, o poema de Olavo Bilac, ao cantar a língua portuguesa, revela a presença de aspectos recorrentes no cenário geral da literatura brasileira, como o telurismo e o sentimentalismo, presentes respectivamente nos versos. Bom, primeiro vamos entender. Trata-se de um poema parnasiano. Embora o parnasianismo seja uma estética que prima pelo rigor formal, Olavo Bilac sempre foi um homem preocupado com a exaltação das belezas do Brasil. Vale lembrar que ele era um grande patriota, um grande nacionalista, patrono do serviço militar obrigatório no Brasil, não é? Autor da letra do Hino à Bandeira, portanto, um escritor, um intelectual e um poeta que valorizava a identidade cultural brasileira. E nesse poema ele ressalta alguns aspectos do Brasil, ou recorrentes na literatura brasileira, como o telurismo, apego à terra, valorização das nossas raízes, da nossa identidade, né? Da conexão com o chão da terra em que nascemos. E o sentimentalismo como uma característica típica do povo brasileiro, herdada inclusive dos nossos colonizadores portugueses. A questão é, nas 5 alternativas, em qual delas nós vemos a presença desses 2 elementos, o telurismo e o sentimentalismo? Vamos ver aqui de baixo para cima a letra E. Em que da voz materna ouvi meu filho. Aqui nós temos uma associação ao elemento familiar, não ao elemento telúrico. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Aqui nós temos uma exaltação ao poeta, ao bardo Camões. Portanto, não é essa a alternativa. A letra D. Que tens o tron e o silvo da procela. O tron é o barulho do canhão, né? A explosão, o estampido do canhão, é o trovão, né? E o silvo é o assobio, é aquele som mais agudo, mais fino da procela. O que é a procela? É a tempestade náutica. É o barulho da água, é o barulho do trovão na tempestade. Portanto, não é um elemento telúrico, né? De virgens selvas e de oceano largo. Sim, virgens selvas e oceano largo, sem dúvida, é um elemento telúrico, mas não é um elemento de natureza sentimental, o que elimina, portanto, a alternativa. C. A bruta mina entre os cascalhos vela. Perfeito. Bruta mina, né? É uma associação às riquezas naturais, né? Aos minérios. Ok, aqui até se vê o telurismo. Mas tuba de alto clangor, lira singela, não tem uma associação ao sentimentalismo. Na letra B, és a um tempo esplendor e sepultura, ressaltando que a língua portuguesa é ao mesmo tempo nossa exaltação, nossa glória e nossa queda. Amo-te assim, desconhecido e obscura, amo a língua, é um sentimento patriótico, não um sentimentalismo puro. De modo que, por exclusão, sobra-nos a alternativa A.
Amo o teu viço agreste, né? Amo a tua terra, amo o teu sertão, amo as tuas matas, amo a tua geografia. E o arrolo da saudade, o arrolo é a manifestação pura, né? O arrolo é o desabrochar dos sentimentos, no caso aqui de saudade, de ternura, portanto, sim, o sentimentalismo. Resposta para a questão de número 6, alternativa A. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, como associação ao telurismo, e o arrolo da saudade e da ternura como associação ao sentimentalismo. Portanto, essa é a questão de número 6. Passamos agora para a questão de número 7. A questão de número 7 nos traz um poema de Cacaso. Primeiro vamos fazer uma rápida contextualização. Quem é Cacaso? Cacaso é um dos grandes expoentes da chamada poesia marginal brasileira da década de 70 e 80. A poesia marginal também tem outros expoentes, como Paulo Leminski, Ana Cristina César, Ferreira Goulart, Chacal, Carlos Chacal, também são nomes dessa chamada vertente da poesia, que é uma poesia de contestação, né? Uma poesia underground, uma poesia que valoriza o do it yourself, o faça você mesmo, poucos recursos. É uma poesia que teve um sentido muito crítico, é um sentido reflexivo sobre questões inerentes à realidade brasileira. Uma poesia essencialmente de contestação, que valoriza muitas vezes o humor, a ironia, o deboche, o senso crítico, um certo aspecto subversivo, mas tudo isso a serviço da construção do que seria uma identidade verdadeiramente brasileira na literatura. O texto chama-se O que é, e nos diz o seguinte: descoberto pelo português, emancipado pelo inglês, educado pelo francês, sócio menor do americano, mas o modelo é japonês. Observe que esse verso final já produz até um efeito de humor. Mas sobre o que é que nós estamos falando, né? Sobre o Brasil, sobre o brasileiro, sobre a literatura brasileira, sobre a arte brasileira, sobre a nossa identidade cultural tupiniquim, né? Então, a obra de Cacaso revela que o patrimônio literário brasileiro é composto por obras desprovidas de humor? Não, porque o próprio poema, no verso final, já brinca com o fato de o modelo ser japonês, suscitando o grande avanço tecnológico do povo nipônico. Letra B, poemas homogêneos? Não, homogêneos porque eles teriam uma única origem, uma única identidade, e tecnicistas porque valorizariam apenas a forma, a estrutura. A letra E, poesia desprovida de criticidade? Também não é o caso, porque o próprio poema em questão tem um certo senso crítico. Texto de seu fascista e comunista, esse item é totalmente extrapolante. Restando-nos, portanto, o item C, que fala em produções heterogêneas e multiculturais. O Brasil é essencialmente um país heterogêneo e multicultural. Eu não estou me referindo apenas às nossas três matrizes, né? Ameríndias, afro-brasileiras ou africanas e europeias portuguesas. Eu estou falando dos imigrantes, italianos, alemães, japoneses, libaneses, que também contribuíram de forma incisiva para esse aspecto, os próprios japoneses, né, na região de São Paulo, que contribuíram para a formação desse aspecto multicultural e heterogêneo da nossa raça, da nossa língua, do nosso povo, da nossa literatura e, portanto, também da nossa identidade cultural. Para a questão de número 7, indiscutivelmente a resposta está na alternativa C, produções heterogêneas e multiculturais. Passemos agora para a questão de número 14. A questão de número 14 traz um maravilhoso poema do grande bardo popular brasileiro, poeta cearense, poeta nordestino, lá do interior do Ceará, da região de Assaré. Estamos falando de Patativa do Assaré, lá na Serra de Santana, né? E aqui nós temos o poema Vicença e Sofia ou O Castigo de Mamãe, que pertence à linha cordelística, né, do grande Patativa do Assaré, que além de ser cantador, repentista, ele também era cordelista, fazia poemas para o formato de cordel, aquele livretinho, né, pendurado no barbante, seguradozinho com um pegador de madeira, vendido pelas feiras do Nordeste brasileiro desde muito tempo. E aqui nós temos o belo poema cordelístico Vicença e Sofia ou O Castigo de Mamãe. E o texto nos diz, com todo esse sabor, né, de originalidade regional, o seguinte: é por isso que onde eu chego, no lugar onde eu tiver, ninguém fala mal de nego, que seja homem ou mulher. O preto, tendo respeito, goza de justo direito, de ser cidadão de bem. A Vicença é toda minha, e eu não dou minha pretinha por branca de seu ninguém.
Se de qualquer parte eu venho, entro na minha morada, e aquilo que eu quero tenho, tudo na hora marcada, da sala até a cozinha, e a Vicência é toda minha, e eu também sou dela só. Eu sou homem, ela é mulher, né? E o que eu quero, ela quer. Para que coisa mais melhor? Seu doutor, muito obrigado da sua grande atenção, escutando este passado que serve até de lição. Neste mundo de vaidade, critério, honra e bondade, não tem nada com a cor. Eu morro falando franco, tanto preto como branco pertence a Nosso Senhor. Um belo libelo contra o preconceito. Mas o que nós vamos observar, mais especificamente nesse texto, não é exatamente o seu teor temático ou o seu conteúdo ideológico, né? É o aspecto formal. O aspecto estrutural, o aspecto mais especificamente da linguagem. E sobre ela há a seguinte pergunta. A manutenção, ao longo do poema, das marcas de oralidade, revela que o texto é uma transcrição direta da fala do poeta. Trata-se de uma estratégia para perenizar na escrita um poema que foi concebido para ser falado ou cantado. Exatamente isso, né? Porque se você, caro internauta que me acompanha agora, está atento, Patativa do Assaré não teve escolarização formal. Patativa do Assaré frequentou a escola por apenas 6 meses e mal sabia a escrita do próprio nome. Mas, professor, como era então que ele publicava seus livros? Ele gravava. Alguém vinha com um gravador, ele reproduzia a sua fala, que era guardada no gravador, e alguém, simplesmente qualquer pessoa, transcrevia a fala para o papel. Portanto, o que você lê em Patativa do Assaré não é exatamente um texto escrito, é a transcrição da fala. E nessa transcrição da fala, o que é que se marca, né? A originalidade da linguagem regional. A chamada variante diatópica, uma linguagem carregada de regionalismos, uma linguagem carregada de marcas de oralidade, como você vê claramente aqui em Carqué, não é? Quando você vê, por exemplo, tiver, nego, mulher, entende? Enfim, são esses elementos que caracterizam exatamente essa originalidade, essa oralidade, esse regionalismo. Portanto, observe o que diz o seguinte, né? A letra E de Eva. Uso de uma linguagem mais elaborada. Não, a linguagem mais elaborada é uma linguagem rebuscada, hermética, né? Falso. D. A transgressão gramatical, sim. A, né, as marcas de oralidade são transgressoras, perfeitamente, mas revela um desejo que já existe entre os românticos, isento de concepções nacionalistas? Não. Há um grande teor nacionalista na tentativa de imprimir brasilidade à linguagem da literatura. O coloquialismo, ok, existe, mas ele acentua o caráter falado do texto? Acentua, mas em detrimento do seu valor pedagógico, ou seja, em detrimento de uma coisa no lugar da outra. Não, as duas coisas se combinam. Tanto a linguagem coloquial quanto a temática ideológica estão compondo um corpo homogêneo para o poema. B. Os desvios gramaticais apontam para a escassez de qualidade? Que é isso? Nós estamos falando de um dos mais importantes poetas populares da literatura universal. Talentosíssimo, brilhante, um gênio, apesar de um gênio intuitivo, um gênio sem bancada, um gênio sem educação formal. Portanto, resta-nos a alternativa A. As marcas originais de uma linguagem e de uma identidade regionais são preservadas quando se faz a transcrição da fala, quando se registra ali no texto escrito exatamente o modo como o personagem fala, o que nos dá para a questão de número 14 a alternativa A, com a qual eu me despeço dos nossos caros internautas e desejo um breve retorno até o nosso próximo encontro. Até lá! Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.